Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso quarto vídeo do Beabá das Planilhas, uma série que a gente está colocando no canal agora para ajudar as pessoas que estão começando a trabalhar com planilhas. Eu sou o Sabino e quero falar com vocês nesse vídeo aqui sobre as fórmulas e as funções, tá? A gente vai ver coisas bem simples, bem tranquilas, que é para quem realmente está começando a usar planilhas, tá bom? A gente já sabe que as planilhas são tabelas que permitem a gente fazer cálculos, né? Então, por exemplo, sempre que eu pensar numa planilha, eu vou ter as colunas e as linhas. Os aplicativos de planilha normalmente numeram as linhas e colocam identificação com letra nas colunas. Você até pode mudar isso, mas essa aqui é a forma mais tranquila, mais usual. Quando você pega o conteúdo de uma célula específica, você quer o valor que está dentro daquela célula. Então, para fazer tanto fórmula quanto funções, normalmente você vai usar uma referência. E essa referência é coluna, linha. Ou seja, aqui eu estou chamando a célula A1. Se eu escrever aqui, por exemplo, A1 mais 2, ele vai colocar nesta célula que eu escrever isso aqui, o valor de A1 mais 2. Isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula. Ou seja, eu estou usando um operador e estou usando referências às células para fazer contas. Por exemplo, vamos supor que aqui nesta célula, que é a célula A2, eu tivesse o valor 10. E aí eu escrevo nesta célula aqui, igual a 2 mais 2, por exemplo. O que ele vai fazer aqui? A hora que eu terminar de digitar isso aqui, que eu der Enter, ele vai substituir isso aqui pelo resultado desta conta, que é 12, tá bom? Isto é uma fórmula. A gente já vai ver daqui a pouquinho como fazer uma fórmula, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. O que é uma função? Função são algumas instruções do Excel ou do Google Planilhas ou do seu aplicativo de planilhas que fazem a fórmula por dentro, você não vai ver. Por exemplo, qual que é a função mais usada de todas? É a função soma. Então, ao invés de eu escrever a referência e colocar o operador, eu vou escrever qual é a função. Igual, nome da função, abro parênteses e escrevo aqui as referências que eu quero somar. Por exemplo, neste caso, supondo que eu quisesse somar A2 com B2. Então, A2 até B2. Depois a gente vê sobre o que é um intervalo, ou se eu colocasse aqui um ponto e vírgula, quais são as diferenças, tá? Mas esta soma aqui, se eu colocar, por exemplo, nesta célula, igual soma de A2 até B2, ele vai somar os dois aqui e vai colocar, neste caso, 22, que é o resultado da soma. Isto aqui é uma função. Então eu abordei com vocês fórmulas e funções. Vamos ver isso agora aqui numa planilhinha bem simples que eu tenho aqui. Nesta planilha, você vai ver aqui que eu tenho uma lista de estoque de um mercadinho pequenininho, de uma vendinha ou qualquer coisa assim. Tenho os produtos, as quantidades dos produtos e o valor unitário. Como é que eu faço para saber o valor final? Eu vou fazer igual... Vou colocar a referência à célula B3 e vou multiplicar pelo valor unitário que está na célula C3. Quando eu fizer isso, automaticamente ele já vai fazer para mim a conta, ok? Igual B4 vezes C4. Isso eu estou usando uma fórmula, ok? Estou usando uma fórmula. Posso copiar e colar isso aqui? Pode. Se você copiar aqui, selecionar o intervalo que você quer e copiar, você já tem as fórmulas alteradas. Veja, ele já vai ajustar aqui, por exemplo, ó, na linha 5, na linha 6. Então, quando você copia uma
fórmula qualquer e você cola em outras linhas, automaticamente ele já ajusta as linhas que você deslocou, tá bom? Isso aqui ajuda bastante, mas às vezes pode ser um problema, depois a gente vai entender direitinho isso aqui, tá ok? E aqui no final vou usar a função agora, igual, soma, e aí eu quero somar todo esse intervalo aqui, eu quero somar essas 4 células, de B3 até B6, B3 até B6. Ele já faz a soma para mim, só tenho que ajustar aqui, deixar formatado direitinho. Se eu quiser, posso copiar e colar, ok? Aqui eu vou formatar para ficar igualzinho estava e aqui eu tenho o resultado da minha planilha com as somas que eu queria e com a multiplicação que eu queria. Usei fórmula, usei função. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a usar as fórmulas, aprender a usar os operadores das fórmulas, tá? Veja comigo aqui, você vai usar soma, você vai usar subtração, multiplicação e divisão. Esses são os principais símbolos que você vai usar para fazer as contas no Excel ou no Google Planilhas. E as funções você tem que saber quais são. E a gente depois vai ter uma série aqui no canal onde a gente vai explicar um monte de funções, várias delas para você aprender a usar várias funções, tanto no Excel quanto no Google Planilhas. Ok? Então esse daqui foi o nosso 4º vídeo da série Beabá das Planilhas. Espero você no próximo vídeo. Valeu!